Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ObviaCast, o seu podcast de tecnologia e empreendedorismo. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, que hoje a gente tem um convidado muito especial, vai ter uma conversa super bacana que você não pode perder. Solta a vinheta. E aí, pessoal, boa tarde, boa noite, né? Bom dia. A gente nunca sabe o horário que o podcast vai passar, mas hoje a gente tem muita honra de estar aqui com o Eduardo Guatimozin, um empresário que tem muita relevância na parte social e econômica no estado de Minas Gerais. A gente já conhece bastante esse empresário, mas eu queria que ele dissesse quem é o empresário Eduardo Guatimozin. Seja bem-vindo, Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo. Gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Já começa com uma pergunta difícil, né? Eu sou engenheiro, formado há 34 anos, 33 anos como empresário, sempre atuando no segmento de engenharia. Primeiro, a nossa carreira foi construída em cima de construção de obra pesada e de um tempo para frente, de uns 10 anos para cá, nós resolvemos redirecionar nosso negócio todo, abandonamos o segmento de obra pesada e temos hoje uma consultora que trabalha no mercado de habitação popular. Fazemos hoje 3 mil apartamentos por ano. Que show! Que show. Que o empresário Eduardo Guatimozin, que começa, né, que sai da construção pesada e vai para construção de moradias populares, a gente consegue perceber que você é muito ligado ao povo, né? E provavelmente isso diz um pouquinho o time de futebol que você torce, ou não? Claro, ou Galo da Massa. Que é isso? Que geralmente eles falam da Massa. Que eles falam que é o time de todos, né? Que é o time do povo. É o time do povo, mas ele fala que é o time de todos. Galão da Massa? Galão da Massa. Alguém da sua família é Galão da Massa ou você trilhou esse caminho porque realmente o Atlético é muito bom mesmo? Meu pai era americano, minha mãe é atleticana. Então, dos 5 irmãos, uma parte virou cruzeirense e outra parte atleticana. Meu pai não quis influenciar ninguém para ser americano na época, não. E seu pai era de estádio, essas coisas ou não? Não. Fui com meu pai ao estádio 2 vezes. Meu pai gostava de jogo futebol. De América? Jogo de América. Jogo de América. E sua mãe também? Estádio, não? Não. Estádio, não. E você é de estádio de futebol, alguma coisa assim? Ou você é aquele atleticano que gosta de gozar o adversário? Eu te falo que eu gosto mais de encher a paciência do cruzeirense do que efetivamente ver o Galo. A segunda maior alegria minha é quando o Galo ganha. E eu sei que é um cara da construção, você deve passar ali na Via Expressa ver aquele estádio do Atlético, aquilo é um afronto, né, não? Eu acho que é Aquilo uma bonito, vitória, né, cara? Eu acho que é uma vitória da atual direção, dos torcedores que ajudaram demais. É uma vitória até para a cidade ter um estádio tão moderno e tão bonito, tão impactante, né? É claro que nós atleticanos ficamos felizes, mas para a cidade inteira vai ser muito boa, porque o Mineirão já apresenta diversos problemas para receber alguns tipos de show, por causa que ele é uma construção, salvo engano, dos anos 60, né? Com certeza, projeto dos anos 60. Então, não era preparado para ter o nível de montagem que tem. Exatamente. E o estádio do Galo já foi todo pensado nisso, né? Então, exatamente. E me parece que, por exemplo, o Mineirão, para você montar um show, você tem que parar a carreta do lado de fora, ir levando. Do Atlético, você vai poder parar lá dentro do campo e tal. Tem umas coisas assim. Então, né? a gente que é atleticano fica feliz, mas eu acho que toda a cidade vai ganhar. Toda a cidade e toda a região metropolitana, né? Porque ele está tão próximo de Belo Horizonte quanto de Contagem, tá certo? Todo mundo de Betim. Eu acho que vai ser um ganho para todo mundo. Realmente, eu acho que, tirando a paixão pelo clube, será um equipamento urbano de relevância. E eu falo que é pertinho da minha casa. Então, esquenta pro show, vai ser lá. Se você quiser um dia tomar uma cervejinha lá, você tá... Convida não, não vou, Aqui, e agora falando de empresário de novo, como é que começa a história da Vic Construtora? Bom,
É importante falar do que a gente fazia. Nós fazíamos grandes sistemas de saneamento, hospitais. Com a Vic mesmo? Não. Era outra construtora. Com outras empresas, que nós tínhamos mais de uma. E trabalhando quase que majoritariamente com o governo. E trabalhar com o governo é muito inseguro o recebimento. Entendi. Isso nos trouxe muito desgaste, tá certo? Você trabalha muito, quando você não recebe uma obra, isso nos desmotivou totalmente a continuar trabalhando para o governo. Nós já tínhamos aberto a VIC, que era um braço imobiliário do grupo, que era para ser um braço acessório. Nesse meio do caminho, quando a gente entendeu que trabalhar para o governo não era mais o caminho que a gente queria, nós estudamos na VIC, ficamos 3 anos estudando quais os segmentos, pensamos em loteamento, pensamos em galpões logísticos, e pensamos em habitação popular. E aí, dentro do nosso planejamento, resolvemos fazer a habitação popular, notadamente no programa Minha Casa Minha Vida. Desenvolvemos 3 produtos muito diferenciados e começamos a comprar terreno, e hoje estamos com a VIC em Minas, interior de São Paulo. Já fizemos um VIC no bairro do Morumbi, estamos no interior de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Quando você fala que você tem aí 3 pilares diferenciados, aí explica um pouquinho mais. Aí teria que até mostrar a imagem, mas um seria um produto que se assemelha muito a uma casa, que a gente chama de Vila Vic. Certo. Tá certo? O outro seria esse produto popular, vamos dizer assim, que todo mundo conhece, que a gente chama o Hzinho, que é o de 4 pavimentos. E o terceiro seria o verticalizado, de 10 e de 12 pavimentos. Tá certo? Que a gente ainda vende esse produto nobre com elevador dentro do programa Minha Casa Minha Vida. São esses 3 produtos. A sua faculdade de engenharia, geralmente, a gente é mais ou menos da mesma geração aí, talvez, mas na minha época, por exemplo, a gente fazia muito o que os pais da gente gostariam que a gente fosse. Sim. Né? A sua questão da engenharia tem alguma coisa a ver com isso, ou foi um voo solo seu mesmo? Ontem eu tava eu sou de uma família de 5 irmãos. Ontem minha filha estava perguntando: pai, vocês 5 são bons de matemática? Eu falei: não, só 4. Só 4. Eu acredito que isso tem alguma coisa a ver com alguma capacidade inata, não sei o que é, coisa de família, mas a nossa família toda é uma família que tem muita facilidade com matemática, com exatas, com números. Tá certo? Então, o meu pai era engenheiro, e você sabe que eu estava pensando outro dia? Falei assim, gente, eu falava que eu ia fazer ciência da computação quando eu era novo. E quando eu vi, eu estava na escola de engenharia. Falei assim, aquele homem deve ter me direcionado sem eu saber. Porque eu não lembro exatamente o porquê. Eu lembro de eu falando em ciência da computação, que também é das áreas exatas e que na época era a moda, e quando eu vi, eu estou na escola de engenharia. Então, entendi. Alguma coisa em algum momento ali no Jogo do América, ele fala assim, cara, olha que estádio bonito, muito cimento aqui. A facilidade com a área exata sempre é um facilitador para te levar. Entendi. Mas dos processos mais importantes que eu tive na minha evolução empresarial foi descartesianizar. Tá certo? Entendi. Humanizar. A facilidade em matemática, isso é bom, a facilidade em raciocínio lógico, isso é ótimo, isso te ajuda, mas é muito importante você ir para o humanismo, você entender de psicologia, você ir para essas outras áreas, isso é muito importante na sua evolução. Como acho que quem tem isso muito aflorado, deve se desenvolver em matemática financeira. Eu acho que você tem que buscar desenvolver aquilo que já não aflora natural no ser. Isso para mim foi importante. Verdade. Eu fico pensando aqui que você sai da construção pesada, vai para a construção de habitacional popular, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, cara, porque é muito
é muito fria a construção pesada, né? Você construir rede de esgoto, você não tem ali aquela sensibilidade da entrega e tudo. E aí, quando você parte pro apartamento popular ou para a construção popular, você lida diretamente com aquela família que, de repente, morava numa área de risco e tem condição de comprar uma casa, ou aquele cara que trabalhou durante a vida inteira e aí surgiu a oportunidade de comprar um apartamento. Como é que é isso? Você tem essa proximidade com essa turma que compra esse apartamento? E eu queria que você contasse também essas construções que você faz, o nível de padrão que você entrega uma moradia para as pessoas mais simples do Brasil. Tá, eu vou te responder essa pergunta, mas antes eu quero falar uma coisa que eu acho que é importante para as pessoas ouvirem. Sim. Que você fala, você fez uma transição, a empresa fez uma transição. Isso. Eu costumo falar, o que é a empresa? Eu junto a empresa em 3 pilares. A filosofia que une ela, as pessoas que tem nela e o capital. Perfeito. A empresa não tem mais nada, não. Perfeito. A empresa... equipamento você compra. Programa você compra, tá certo? Mas tem que ter as pessoas... Você tem que ter uma filosofia que faz todo mundo trabalhar. E cada empresa tem sua filosofia e não tem uma filosofia certa, não. Eu já vi empresas que têm filosofias que eu desprezo e são de sucesso porque eles conseguem andar naquilo, né? Mas tem que estar todo mundo falando a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu queria falar é isso. A transição empresarial, ela não é complicada desde que você tenha uma empresa de fato. Então, nós mudarmos de ramo. Foi difícil? Foi, porque tivemos que adaptar. Mas, tendo esse cerne, ele vai. Agora, uma coisa mudou muito. Porque, como eu falei, eu fazia sistema de saneamento, a gente tratava esgoto de cidades inteiras, fazia abastecimento de água. Isso é muito gratificante. Já fizemos muitos hospitais. Você vê as pessoas dentro dos hospitais que você construiu. É verdade. É muito bacana, sabe? Fizemos faculdade, que as pessoas vão estudar lá. É interessantíssimo. Só que você não vê o sorriso das pessoas. Exatamente. Igual você vê. Eu falei, nós estamos fazendo 3.000 apartamentos por ano, tá certo? A cada ano, 10.000 pessoas entram em apartamentos que nós estamos construindo. E se a gente vai numa entrega, você fica abismado. Porque quando as pessoas vêm, elas têm a gratidão. Parece que elas... E ninguém ganhou. Compraram o apartamento financiado pela Caixa Econômica Federal, com a outra parte financiada. Não teve ninguém fazendo favor para ninguém. Mas é uma felicidade tão grande. Por quê? Quem é o nosso cliente médio? Famílias com renda familiar de 3 a 4 mil, 2.500 a 4 mil reais. Muita gente acha que não vai ter nunca condição de ter a sua casa própria. E quando muda para um VIC, que todos os VICs têm piscina, quadra, academia ao ar livre, muitos com salão de festa, pet place. Nossa, é muito diferenciado. É uma dignidade para o ser humano fantástica. Uma dignidade incrível. E o que eu vejo quando a gente tem contato com alguém que tá indo morar num VIC é a felicidade, porque muitas vezes está saindo de uma casa que não é sua, de uma habitação que está morando com algum parente que não é uma coisa que é tão boa para um casal. Exatamente. Quando vai para um apartamento novo, com toda a área de lazer, com a propriedade dele, legal. E o maior sonho do brasileiro é ter a casa própria. Né? Exatamente. De fato, disparado. Então, para nós, a gente vê, quando a gente entra numa entrega e vê uma família com os meninos, que a mãe não aguentando pular o menino, de vontade que ele tem de pular na piscina. Que tá certo? É mesmo? Isso é incrível e é gratificante, tá certo? Não que fazer as obras que a gente fez antes não fosse gratificante e não me fizesse sentir muito inserido na malha de colaboração social da sociedade, tá certo? Mas
Você não vê o cara que está tendo seu esgoto tratado, ou talvez o paciente, mas você vê a família que vai morar. É muito bacana. Eu acho muito maneiro, porque na minha época que se falava em moradia popular, se não me engano era BNH, ou sei lá o que era um caixote sem tratamento de nada, de água, de nada. Isso. E a parede era um tijolo assim, que na primeira chuva mofava e o telhado caía e o cano estourava e o nego não estava nem aí para nada. A evolução da qualidade do antigo BNH para os atuais programa Verde, Casa Verde e Amarela no governo anterior e Minha Casa Minha Vida nesse, certo? É uma coisa, porque a Caixa Econômica Federal, que é a grande gestora, é extremamente exigente com a qualidade, com os acabamentos, com a disposição, com o método construtivo. E eles vão lá, fiscalizam isso? Como é que funciona isso? Fiscalizam todos os meses. Todos os meses. Eles fiscalizam o projeto, eles fiscalizam o terreno, eles vão para ver se o terreno tem acesso, se tem um acesso asfaltado, porque não pode fazer onde é que é com acesso de terra. Aí vão ver se o terreno está todo legalizado. Depois é exigido que você apresente os projetos antes de fazer. Você tem que aprovar os projetos nas prefeituras, mas tem que aprovar na Caixa também, porque pode ser que ele seja aprovado na prefeitura, mas se não tiver dentro dos critérios mínimos da Caixa, não vai. Entendi. E depois fiscaliza todas as etapas de qualidade para ver se você está entregando fisicamente aquilo que você estabeleceu no seu memorial descritivo. Entendi. Só pegando um gancho aqui, dentro do que o Eduardo está falando, da renda das famílias, né, mais simples, que passam a ter condição ao financiamento, tem muito a ver com essa questão da óbvia, né? Tem muito a ver. Com o desenvolvimento, assim, né, do profissional MEI, por exemplo, que está evoluindo, que está se formalizando, eu acho que tem muito a ver, assim. E o nível também de tecnologia que o Grupo VIC incorpora mesmo dentro das suas construções também tem muito a ver com a forma como a óbvia atua, né? Eu acho que tem muita sinergia. Eu acho que era legal você falar isso também, porque na óbvia, por exemplo, um MEI, a dona que faz um bolo ou o barbeiro, que é informal. A partir do momento que ele se transforma num MEI e passa a faturar, né? E com o aplicativo da obra, ele passa a ter acesso a esses financiamentos que você... Não é isso, Samuel? Qual que é o documento que a Caixa Econômica Federal exige para formalizar a renda deles? A declaração do imposto de renda. Pois é isso. O que é que formaliza... Como que o trabalhador autônomo, que não tem uma carteira assinada, ele comprova a renda dele junto à Caixa? Tem duas maneiras. Uma maneira que dá menos crédito, que é através da movimentação bancária, ele demonstra que ele tem créditos lá. Mas a maneira que a Caixa mais dá crédito é a apresentação do imposto de renda. Porque ele está declarando, está assumindo aquela renda. Exatamente. E consegue o financiamento na Caixa. E é simples, não é? Pelo aplicativo. Pelo aplicativo é super fácil. Por exemplo, o MEI vai conseguir a declaração de faturamento de uma maneira muito fácil. Ele clicar 2 vezes lá, 2 botãozinhos, ele consegue uma declaração de faturamento. O próprio, vamos falar assim, autônomo, que precisa de um informe de rendimento, por exemplo, ele vai conseguir fazer o IR conosco dentro da OB e vai ter isso muito tranquilo para garantir, né? E aí que é legal também, né? Que é a proposta da contabilidade digital vai muito de encontro ao que você fala também, né? Que o custo dela também é popular. É para dar acesso, porque não adianta nada a doninha que faz o bolo, o cara que é informal, que tem uma lojinha de celular, alguma coisa assim. Se o custo da contabilidade para ele for alto. Porque 10% da renda dele inviabiliza inviabiliza o negócio. Né? Então, essa questão da obra é muito legal, porque dos objetivos dela era realmente criar uma contabilidade que fosse popular, né? Para esse cara ter acesso. E com a velocidade que ele precisasse. Né? É isso. Com preços populares, com tecnologia e com a grande qualidade, eu acho que a óbvia e a VIC tem muita sinergia nesse aspecto. Com certeza. E o prestador autônomo consegue comprar esses apartamentos
esse prestador que está com essa renda entre 2.500 e 4, tranquilamente apresentando imposto de renda, a Caixa Econômica considera e libera o financiamento. Boa. E tem um financiamento próprio da VIC? Assim, por exemplo, você faz uma parcela cerca de 70%, 80% com a Caixa, os outros 20%. Como que o usuário, né, que deseja ter o seu sonho com a VIC pode conseguir esse financiamento? A Caixa financia, ela faz o financiamento, ela não financia a entrada. A entrada é direto com a VIC. Tá certo? Que é em torno de 20% do imóvel. A VIC divide em 60 vezes. Cara, fantástico. Facilita demais. Fantástico. Facilita demais. Agora, como que você... voltando alguns anos atrás, alguns anos, né? Pandemia, cara. Como é que vocês fizeram pandemia? Foi complicado? Como é que vocês... desemprego? Que aconteceu? Vou contar para vocês. Quando deu a pandemia, qual foi a minha mentalidade como empresário? Falei assim, ninguém vai querer comprar apartamento agora, porque está todo mundo com insegurança sobre a sua renda. Sim, do futuro, né? Sim, também, de quando pagar. Futuro e sobre... E eu cheguei a ficar muito preocupado. E o movimento foi exatamente o contrário. Nós chegamos a ter cliente que virava para nós e falava assim, deixa eu assinar com a Caixa que eu fui demitido, se a Caixa descobrir que eu fui demitido, eu não vou, deixa eu assinar com a Caixa. E nós não deixamos, porque a Caixa é nossa parceira e a gente não vai ajudar a lesar a Caixa de jeito nenhum. Exatamente. Mas isso nos assustou, ou seja, o cara estava perdendo emprego. Surpreendeu, né? Por quê? E nós pensamos, por quê? Porque esse cliente... Ele mora num lugar apertado, ele mora realmente, normalmente coabitando, e houve muito problema nisso, nessas coabitações, cara. Tá certo? Todo mundo em casa, é o que a gente entendeu que é. Tumultuou o negócio. Então, para nós... A construção civil, a indústria da construção civil foi uma dos segmentos que não foram paralisados. Então, em hora nenhuma, as obras pararam. As vendas que a gente imaginou que iam paralisar, não paralisaram. Tá certo? Porque os clientes começaram. Nós tivemos que fazer uma metodologia mais digital da venda. Tá certo? Entendi. Nós tivemos que fazer a jornada do cliente toda digital. O que não é o normal do cliente que vai comprar o imóvel para morar. O cara que vai comprar o imóvel para morar... Ele quer pisar, ele quer ver, ele quer saber, quer tá certo? Ele quer assinar o contrato, mas essa foi a evolução que nós tivemos que fazer. Tá certo? Porque não tinha jeito de ficar andando pela cidade, levando o cara lá, fazendo um stand com 20 pessoas. Não tinha jeito. Não era nem permitido. Apesar de... Pela nossa atividade ser uma atividade que podia... que estava na indústria da construção e continuou a acontecer, os estantes poderiam ficar abertos. Mas a gente não queria aglomeração, não queria, tá certo? Não queríamos que expor, né? Colaboradores nossos. Então a gente teve muito cuidado com isso. Mas felizmente não foi uma quebra, foi até um boom. Entendi. Isso não foi na VIC, não, foi no segmento de habitação popular. Não, engraçado, eu falo que o lugar mais disputado na época da pandemia era o Leroy Merlin. Todo mundo queria. É isso aí. Era o único lugar que você podia sair, era pro Leroy Merlin. Aquilo você ia lá, saia com uma pá de lixo, um tijolo, uma... E o que houve, todo cerâmica. Mundo olhou para sua casa com um olho, independente do nível social, olhou para sua casa. Esse caso do Leroy, esse caso do cliente que acelerou a vontade de morar. E você tem razão, porque imagina, mora o pai, a mãe, a filha e o marido numa casa. Mas um trabalha meio-dia, o outro trabalha às 6 horas da tarde, o outro fica... Então, eles não se cruzam dentro de casa. Um chega às 11, o outro sai às 5. Aí, de repente, junta todo mundo. No primeiro dia, o cara briga com a sogra, a filha briga... É o caos. Acabou, vira caos. Aí o cara fala assim, eu tenho que comprar um apartamento. Que ele se toca de que... né? E a questão do Leroy, por exemplo...
O cara fica pouco em casa, de repente ele se vê ali na frente da televisão, sentado num sofá amassado, um piso que ele não consegue acender a luz, ele fala, cara, vou ter que arrumar esse negócio. E vai pro Leroy e vai gastar dinheiro. E agora, outra coisa, Eduardo. A gente está falando começa a falar um pouco de tecnologia. O que você pode dizer da evolução nessa área da construção civil? Aí eu falo em termos de publicidade, ou em termos de venda, ou em termos de... Até mesmo, por exemplo, eu me lembro que você fazer um projeto de uma casa, você tinha que ter uma prancheta, uma caneta nanquim, sim, e aquilo demorava 6 meses para ficar pronto. Mecânica ali e tal. Como é que era de quando você formou lá atrás e hoje, na hora que você entra dentro da Vic e você vê aquilo acontecendo? Você consegue fazer essa... Bom, quando eu formei há mais de 30 anos atrás, a gente fazia projeto com caneta nanquim em cima da prancheta, né? Eu aprendi isso, e todos os meus colegas, e isso hoje não existe mais, não existe papel. Hoje é tudo projetado no computador, em programas, e os programas hoje até articulam as diversas fases do projeto para eles se interarem. Antes isso era feito na mão. A questão de tecnologia construtiva. A Vic constrói numa tecnologia que a gente sobe um prédio de 12 andares em 24 dias. Nossa Senhora. Que isso, cara? A gente sobe um prédio de 12 andares em 24 dias. Se você pensar que o Samuel foi fazer uma churrasqueira na casa dele, demorou 3 meses, esquece. Nossa Senhora. Não é isso? Isso tranquilamente, do ponto de vista construtivo, com uma obra limpa, uma obra muito sem desperdícios, do ponto de vista da jornada do cliente. Isso que eu falei para vocês. Então, hoje a gente tem a pessoa vê o apartamento dele com maquetes digitais que ele já tem disposição no site, tá certo? E já faz toda a jornada. Ele já envia os documentos dele digitalmente. A Caixa já aprova o crédito dele com os documentos enviados digitalmente. Sim. Ele assina o contrato dele digitalmente. Ele só não consegue ainda pegar a chave digitalmente. Tá certo? Que essa a gente entrega para ele. Mas essa jornada do cliente E do ponto de vista comercial, abriu uma nova fronteira. Sempre o trabalho do corretor, qual é o corretor que vende mais? O que prospecta mais. Isso. Esse é o que vende mais. O talento da venda, todo mundo acha que o lero-lero. Não é a máxima mais antiga de venda, é o seguinte: vende mais quem oferta mais. Isso é a mais antiga da venda. Tá certo? É claro que o vendedor tem que ter, mas não é o principal, não. O principal é ele ofertar. E como que o corretor ofertava? Ele ofertava num jornal, ele ofertava numa rádio, ele ofertava... ele pegava... Isso faz até hoje. Sim. E vai para a porta do shopping, vai para a porta... Igual aqui, ó, leva uma pastinha. Você pode comprar um aqui, tararã. Só que essa abordagem pessoal que ele fazia, essa abordagem no jornal, essa abordagem do rádio, toda confluiu para uma abordagem digital. Entendi. Então, hoje, perto de 30% das nossas vendas vem de canais digitais. Sim. Deus, cara, é muita coisa. WhatsApp, Instagram, Facebook. Isso, exatamente. Essas redes. E os corretores... Inclusive, nós temos a Vic tem uma escola corporativa, que é o Instituto Vic, aonde que a gente tem pessoas treinando na Vic todos os dias. Você vai lá hoje, tem gente mesmo? Sendo treinada na Vic. Em todas as áreas, em todos os... É mesmo, cara? Sempre tem gente... O Instituto Vic, a missão dele é desenvolver pessoas, e quando foi feito com esta designação da diretoria. Todo dia tem que ter gente sendo treinada. Então, tem. Então, para as equipes do comercial,
A gente treina eles como lidar com as redes sociais. Porque os algoritmos mudam todo dia. A leitura muda todo dia. Então, a forma como o algoritmo entende hoje não será a forma como ele terá. Então, a gente treina e desenvolve a nossa equipe toda para eles aprenderem e saberem impulsionar e para eles venderem mais e para nós vendermos mais. Então, então, a tecnologia, o que mudou? No projeto, acabou o papel. Tá certo? Nas obras, se fazer um apartamento, um prédio de 12 andares em 24 dias. Tá certo? Na jornada do cliente, ele fazer tudo digitalmente. E na venda, as redes sociais abriram É muito legal isso, né? Como é que foi a estratégia do Instituto Vic, Eduardo? Assim, tem a ver um pouco, acho que, com a filosofia que você citou, que era um pilar, mas é porque você queria que todos tivessem o mesmo direcionamento? Como é que foi essa estratégia de criar o Instituto? É o pilar que a gente acredita na empresa. A empresa é filosofia. Sim. Pessoas e capital, tá certo? E vou te falar, o capital, é claro que é difícil, mas você arruma, você emprestar, você corre atrás, você vai fazer, tá certo? Quando nós fundamos a empresa, ninguém tinha capital nenhum, tá certo? Tá certo? Agora, a filosofia e as pessoas é o mais difícil, tá certo? Então, esse é o objetivo foi esse, o objetivo foi fazer uma escola corporativa para desenvolver as pessoas permanentemente, porque o desenvolvimento... Eu acho que é Ford que falava. Você tem uma frase que eu não vou saber lembrar. É tipo assim: você sabe o preço de quanto que é educar? Então não educa não para você ver o preço que você vai pagar. Certo? Fica mais caro ser educado do que você investir Exatamente. numa educação. Perfeito. Então eu acho que isso a pessoa que está numa empresa, que está vendo que está sendo investida, ela está mais vinculada também, ela está... Então, sente pertencente. Sensação de pertencimento é maior. Então, eu acho que são ganhos muito grandes e desenvolve as pessoas lá dentro. Então, não só para a Vic, mas até para o futuro das mesmas. Para o futuro das pessoas. Para o futuro das pessoas. Nós tivemos um momento que nós estávamos com a equipe muito boa, muito grande, muito treinada, e acabaram os produtos ali naquela região. E a equipe estava muito triste saindo. Eu virei para líder deles e falei assim, eu também estou triste, porque a gente queria... Mas não conseguimos mais produtos aqui. Mas vou te falar, veja como que essas pessoas entraram aqui na Vic e o que nós estamos entregando para o mercado. Todos vão se virar. Está sendo que vários entraram aqui em depressão. Olha para você ver, cara. E me fala outra coisa. Eu não sei como é que funciona na Vic, mas eu tenho escutado em algumas construtoras a questão do tipo do selo azul da caixa, a questão de ecologia, de meio ambiente. Vocês trabalham dessa forma também? O cliente tem... A Vic já está com o seu primeiro empreendimento de selo azul, se chama Gran Vic Dallas. Ele é no bairro Eldorado, em Contagem. O que é o selo azul da Caixa? O selo azul da Caixa, a Caixa está estimulando para que as empresas empreendimentos sustentáveis. Então, ele tem que ser mais permeável, ele tem que ter reaproveitamento de água, ele tem que ter um nível de paisagismo, ele tem que ter uma série de cuidados com o meio ambiente e sustentabilidade. Quando esses requisitos são atingidos, a Caixa dá o selo azul. E a Caixa nos estimulou a fazer um empreendimento. Nós, provocados e instados pela Caixa, mas mais motivados pela parceria da Caixa, resolvemos transformar o projeto desse Gran Vic Dallas no bairro Dourado, em Contagem, num produto de selo azul. Certo. Agora, o que nos chamou a atenção e que eu falo que nos impressionou é porque o cliente começou a ficar muito mais interessado em comprar porque era um produto sustentável. Então, eu não imaginava
que isso fosse atingir tanto aos clientes. Fizemos motivados, seguindo um estímulo da Caixa, mas tivemos um ganho indireto, que foi os clientes aderindo e felizes e mais interessados e até ganhando de concorrentes que não tinham o selo azul, que os empreendimentos não eram sustentáveis. Caramba, então, cara. isso é uma nova... É um perfil diferente, talvez. É o que está na moda aí, da agenda do ESG, né? Isso, Esse é o I, né? Agora, eu vou te falar, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Exatamente. Isso hoje até a gente está muito no ESG porque a gente respeita o meio ambiente total. Claro. O core do nosso negócio é social, que é o S, né? E temos uma governança muito transparente e rigorosa. Então, agora, essa é uma agenda que veio para ficar e que não vai ter. E quem precisa de funding, os fundings para as empresas que respeitam o ESG são muito mais generosos, com taxas melhores. Não adianta ir contra. Eu tenho vindo pensar, isso é bobagem, não sei o quê. Eu falo, não vai contra a maré, não, que não vai rolar, não. Porque realmente na hora que você vai olhar o empreendimento, a princípio você quer saber se vai ter uma piscina, mas na hora que você fica sabendo que existe essa possibilidade. Ele respeita a natureza, você vai ter reuso de água, mais área permeável. Eu acho que não é nem só uma tendência, mas é a consciência das pessoas que está melhorando mesmo. E a nova geração tem mais isso mais enraizado. Graças a Deus. Agora, muito bom. eu talvez... Porque eu acho que tem que ser, mas eu não imaginei que a clientela fosse se interessar tanto. Que maravilhoso. E você sabe, por exemplo, você consegue identificar essa clientela que se interessa por isso, se é uma clientela mais jovem, você sabe disso? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. O nosso cliente, eu falei sobre a renda, mas não falei sobre a idade. Nosso cliente é de 70% de 25 a 35 anos. É mesmo? Então, geralmente, o VIC é o primeiro empreendimento. Primeiro imóvel. Para ser o Minha Casa Minha Vida, tem que ser o primeiro imóvel. Se você já tem um primeiro imóvel, você não poderá comprar. Você não poderá comprar. Então, é por isso mesmo. Então, sempre é um primeiro imóvel. Então, é uma... A tendência é que são as pessoas mais jovens. Exatamente, que estão mais ligadas a isso. Né? Eduardo, mas você está falando do Dallas, assim, eu acho que todos os empreendimentos que o Grupo VIC já construiu têm um sentimento de gratidão e tudo mais. Mas o Dallas é o que mais te orgulha nesse sentido? Ou tem algum outro empreendimento que você fala assim, cara, eu acho que isso foi um divisor de águas para a VIC, algo nesse sentido? É difícil falar, sabe? Porque com a quantidade de empreendimentos que a gente tem hoje, fala assim, talvez mais do que o Dallas, o Granvic Atenas ali na beira da Via Expressa, logo depois do estado do Galo ali, mas já em Contagem, tá certo? Que foi um empreendimento que a gente fez, Minha Casa Minha Vida, prédios de 2 andares, são 4 salões de festa, 2 quadras, piscina. E é numa área bem simples, né? Era uma área que todo mundo falava que o pessoal não ia querer. Que era mais perigosa, era muito simples. Você sabe o que a gente viu? As casas do entorno começaram a melhorar. Eles melhoraram mesmo, por causa da imponência do Dallas, do Atenas. Tá certo? Então, ele foi um empreendimento muito marcante aqui. Com certeza, o empreendimento valoriza mesmo a localização. Mudou a localização. Também, além de, enfim, infinitos fatores. Então, ele foi marcante para nós, foi isso. Porque a gente viu um empreendimento nosso, tem um outro empreendimento nosso que marcou muito também, que é o Granvic Sevilha, que nós construímos no bairro Borba Gato, em Sabará, que era um bairro tido como humilde, que depois que a gente fez o Sevilha lá, ele também cresceu a região, já tem uns 5, 6 anos que a gente fez. Então, essa coisa, quando você faz um produto seu, você coloca um produto verticalizado, de 12 andares, no meio de uma... Que o cara vai ter um elevador para chegar em casa, não sei o quê, e que melhora o entorno, isso é muito bacana pra gente. Ô, Eduardo, você conseguiu fazer um negócio, cara, que é muito... Eu falo você, mas é sua equipe, né? Que é muito bacana, que é o seguinte, antigamente, quando se falava em moradia popular e as construtoras entregavam apartamentos ruins, aí
eu não vou citar nome, mas falava assim, você mora num construtora tal, pô, isso deve ser horrível e tal. E a Vic, cara, ela virou meio que um conceito de algo de muita qualidade. Então, você falou bem, o cara não mora num apartamento Minha Casa Minha Vida, ele mora num Vic. Ele mora no Vic. É muito interessante isso. Esse cuidado que é... Primeiro, uma vaga para todos os apartamentos. A gente não abre mão, no mínimo, tá certo? Tem muitos desses que é 70% de vaga, 60%, não fazemos de jeito nenhum. E a gente se preocupa muito com as áreas comuns. Porque uma das grandes sacadas nossas foi... O cara que vai morar num apartamento de 44 metros, ele precisa das áreas comuns para ele levar o cachorrinho para passear, sacou? O apartamento de 44, ele é muito bom. Se vocês forem no decorado da Vic, vocês ficam com vontade de é bonito pra caramba. Morar. São bonitos, tá certo? São bem aproveitados. Só que não é tão amplo, né? Então... Essa ficha caiu na gente. Falou assim, nós para termos pessoas que estarão felizes dentro dos empreendimentos que nós fizermos, nós temos que privilegiar as áreas comuns. Então, todo Vic tem uma área comum muito privilegiada. Eu fico falando, Fernanda, que está querendo comprar um apartamento, Fernanda, se você comprar um Vic, você me chama para fazer o churrasco lá. Para comer churrasco lá. Vocês, amém. Boa. Ô, Eduardo, tem um certificado da Caixa, chama NDT, que a Vic tem, que poucas construtoras possui. Isso é um pouco, tem a ver com alto nível de entrega, de qualidade? Como é que funciona? Bom, o NDT chama Nível de Desempenho Técnico. É um certificado que a Caixa dá. Ela convida as empresas que ela entende que tem este nível de desempenho técnico, ela convida e é feita uma auditoria. A nossa gastou quase 10 meses. A Caixa faz uma auditoria de todos os processos e de todos os programas e todas as áreas. E nós ficamos muito felizes que fomos convidados pela Caixa e recebemos. São poucas, a Caixa não abre muito, mas pela última informação que eu tive, são menos de 20 empresas ou 25 empresas no país que tem esse nível de desempenho técnico, onde que a Caixa verifica da pessoa que compra o terreno para fazer, como que ela trabalha, como que é o processo dela, qual o sistema que ela tem, quais os programas que ela usa, até quem entrega a chave, ela olha isso tudo. Isso é uma coisa que... E é muito bom, porque quem tem esse NDT... A Caixa trabalha com esteiras mais rápidas, porque ela acredita isso, ela acredita mais no processo dessas empresas. Então quem consegue ter isso entra em esteiras mais rápidas dentro da Caixa. Então para nós foi uma grande vitória. Eu fico olhando assim a evolução da engenharia e eu olho a evolução pessoal também. Estava conversando com um amigo ontem e ele estava dizendo o seguinte, que para um amigo dele conversar com um empresário e tal, ele tinha que usar terno para passar um certo respeito com os empresários e tal. E eu tô vendo, eu acompanho o Eduardo assim, sempre moderno, o cabelo bem cortado e tal. Você não tá virando blogueirinho de Instagram, não, né? Mas você sabe que isso é uma coisa que realmente tá... O dress code tá totalmente alterando, né? Eu lembro quando eu ia em São Paulo, há 30 anos atrás, tratar de negócio... Não tinha ninguém da engenharia que não andava de terno. Pois é. Não das pessoas de obra, tá? Eu sei. Mas das pessoas de negócios, os executivos, não tinha ninguém que não andasse de terno. Tá certo? Hoje, se você for lá de terno, você vai ser um chacota. Você vai ser uma chacota. Tá certo? E mais recentemente, a abolição do uso da gravata, né? Exatamente. A gravata tá ficando quase que uma peça retrô, né? Casamento, e olha lá. Outro dia fui num casamento, minha mulher falou, não tira essa gravata. Cara, não é casamento, não tem negócio
de carnaval também não. É isso mesmo. E não tem nada mais gostoso de você pôr um tênis pra trabalhar, né, cara? Uma calça, ou uma blusa levinha e tal. A sociedade vai pro lado sempre melhor pra ela, né? O pessoal fala que a sociedade tá piorando. Eu não acredito nisso. Eu acho que a sociedade vai, às vezes, pra um caminho mais todo, mas ela vai sempre pro caminho onde ela vai se sentir melhor. E se sente mais confortável, porque o foco é o trabalho e não as questões correlacionadas à aparência, essas questões. O foco é seu desempenho, a sua capacidade, enfim, a sua forma de desempenhar a sua função. Eu acho que é isso. E a aparência não é você tá de terno, a aparência você tá com higiene, com cabelo, isso é que eu acho que é, eu acho que até um respeito, né? As outras pessoas, você não tá sem asseio, você não tá com todo mal arrumado, mas você não precisa estar com essa formalidade, com esse desconforto, né? Sim. Eu falo assim, porque isso vale para sua área e vale para todos, né? Contabilidade tem muito a ver com isso também, né? Contador formal. O contador, você ia numa contabilidade antiga, era um contador de terno, sentado, ele nem olhava pra sua cara, né? Com a cara de raiva, né? Muito austero, né? Muito austero. Tinha que ser austero. Parece que um contador alegre não fazia parte do padrão de comportamento do contador. Eu lembro desse tipo de contador. Eu falava com um amigo meu, eu falava, cara, esse cara que trabalha com você, esse cara não ri, não? Esse cara é assim mesmo? Ele tem algum problema? Não, cara, ele ri, mas aqui dentro ele não pode rir. Ele devia rir no final de semana, mas não era possível, né? E hoje você vê aí, ó, Fernanda com cabelo azul, Samuel com... E sexta-feira na óbvia, todo mundo vai à vontade. Casual day e tal. É uma pegada muito legal. Que tem também uma questão de transformação, né, Eduardo? E o Rodrigo te perguntou sobre uma questão de passado. Eu queria agora te fazer uma pergunta sobre o futuro. Como é que você identifica, por exemplo, a construção civil relacionada às tecnologias? Por exemplo, a inteligência artificial pode trazer algum benefício para a construção civil, de alguma forma? É uma pergunta difícil. A inteligência artificial é uma questão que ainda eu não tenho condição de te dar vou dizer assim, uma opinião, tá certo? Eu tenho usado demais o ChatGPT, tá certo? Virou um brinquedo para mim, assim, para tudo. Eu fiz uma viagem com minha esposa no carnaval aí, nós fomos para um lugar que eu tinha interesse de... Tudo eu perguntava pro ChatGPT. Tudo perguntava pro ChatGPT. E ele te respondeu? E ele me respondia. Você fala assim, por exemplo, eu quero ir num restaurante, por exemplo, e sei lá, de comida baiana. Ele vai te falar. Ele te fala, olha, tem um assim, assado, papapá. Outro dia eu perguntei para ele, eu queria comprar, eu gosto de fazer exercício, queria comprar um relógio próprio para exercício de uma marca. Eu pedi para ele, faça o comparativo dos relógios da marca tal. Das vantagens e desvantagens dos relógios da marca tal. E ele soltou. Agora, ele erra muito. Sim. Ele ainda... Quer dizer, eu sou muito atento ao que ele é, mas ele ainda erra muito. Outro dia eu estava brincando, eu tenho uma filha médica. E eu tenho uma coisa que eu não gripo, e eu acho que é porque eu tomo vitamina C há 20 anos. Entendi. E minha filha virou para mim e falou assim, pai, deixa eu te falar. Todos os estudos falam que a vitamina C não Falei, filha, antigamente, ela falou assim, mas era antigamente. O que tem hoje, tá certo? Eu vou no Up to Date, que é uma plataforma de metadados, que não sei o quê, que parará, e que comprova que... Eu falo assim, filha, você não está certa. Fui lá no ChatGPT e perguntei para ele quais os compromissos, quais os benefícios comprovados da vitamina C. Aí ele respondeu tudo que eu queria. Ele é antioxidante, ele é... Aí eu mostrei para ela, falei, você vai brigar com o ChatGPT? Você vai discutir com o ChatGPT? Você sabe mais que o ChatGPT? Ela até virou para mim no dia seguinte e falou uma coisa interessante. Ela falou assim, pai... Você sabe que com aquela nossa brincadeira eu fiquei feliz? Porque está longe do ChatGPT vir substituir os médicos. Entendi. Porque essa questão da vitamina C é um consenso da medicina que não tem a eficiência que eu achava que... Continuo tomando, tá? Lógico, que não faz mal. Mal não faz. Continua não gripando. Continuo não gripando, continuo tomando. Ela falou que pode. Mas, então...
Mas para coisas mais corriqueiras, eu tenho usado demais. Eu tenho usado, mas não para coisas sérias. Sim. Não para coisas da empresa ainda. Então, na aplicação na empresa, eu ainda não consigo ver. Mas na minha vida pessoal, o ChatGPT já é uma... Já é toda hora. Eu fico imaginando você na frente de um computador dizendo assim... faça um projeto arquitetônico para família com um filho solteiro, o outro para não sei o que, lá. Enter. Aí... Esse é o projeto todo e tal. Esse é o projeto... Eu estava discutindo sobre essa questão do ChatGPT com um psiquiatra amigo meu, porque eu tô muito assim, impressionado com ele, né? Assim, com a capacidade de... E eu estava discutindo com um psiquiatra amigo meu, ele falou assim, a grande questão é como simular as emoções. Será que ele vai ser... Será que emoção é possível de ser simulado dentro de um algoritmo? Ainda tá certo? Sim. Não sabemos, né? Mas essa é a grande... Porque ele é muito sem emoção, ele é muito... Então, ele é prático, ele não vai convencer, ele não vai ter a percepção, ele vai estar aqui, ele não vai captar um olhar seu de aprovação ou de reprovação, né? Então, essa discussão vai longe, né? Verdade. Eduardo, eu queria entregar para você uma lembrancinha, para você lembrar sempre desse dia, tá? Que foi muito bacana. E para você usufruir da melhor forma e lembrar da gente. Tá ótimo, deixa eu ver. Pode ficar à vontade. É uma caneca. Que surpresa, isso muito aqui eu vou bom. tomar uma cerveja no jogo do Galo. Isso aí. É azul, mas é do Galo. Valeu. Eu só queria dizer que o azul é mais bonito. Sempre vou defender. Para poder finalizar agora, Eduardo, a gente vai fazer uma brincadeira, um ping-pong que a gente chama de respostas óbvias. O de hoje vou deixar com o Samuel, que ele tá muito empolgado para fazer. Vamos lá. Eduardo, tô empolgado que, cara... sua presença aqui pra gente foi muito gratificante. Ai, que bom. Então a gente faz uma brincadeira aqui no programa que chama Respostas Óbvias. Então não aperta não. Não apertar não. Eu faço um comparativo, você vê qual resposta se adequa mais à realidade do Eduardo Gattimozin. Você falou lá, né, no início que você tratou sobre as questões de construções de saneamento e hoje com apartamento. Então, para você, Eduardo, hoje... O que dá mais prazer? É o apartamento, construções de apartamento ou de saneamento, ainda assim? Inegavelmente construir o apartamento e ver o sorriso dos moradores entrando no apartamento que você construiu. Inegavelmente. Fantástico. Construir em Belo Horizonte ou em São Paulo? São Paulo. São Paulo? E na quadra... de lazer de um empreendimento Vic. Você preferia que jogasse mais cruzeirenses ou atleticanos? Eu queria cruzeirenses contra atleticanos. Os atleticanos ganharam, os cruzeirenses perderam. Boa, Eduardo. E você formou em engenharia ou já atua na área de vendas, área comercial? Para você, mais vendas ou mais engenharia? Sempre fui mais do comercial. Mais do comercial? Tem um sócio que foi meu colega de escola, que nós nos conhecemos na escola e fundamos a primeira empresa juntos. Sim. E ele sempre teve essa vertente mais de engenharia. Um engenheiro brilhante. Um complementa o outro. Com Eduardão, eu queria só que, para finalizar, você deixasse um recado aí para os novos engenheiros que estão chegando no mercado aí, o que eles podem esperar para o futuro deles aí da engenharia e da construção, enfim, deixar uma mensagem aí de... Eu acredito demais na engenharia, sempre acreditei, é um segmento muito nobre, que nunca vai ter disrupção, tá certo? Tem segmentos que a disrupção vai acabar com eles, tá certo? A engenharia não, tá certo? A engenharia sempre será necessário uma cabeça para pensar, uma cabeça para idealizar a coisa mais viável, mais bem feita e mais inteligente, sabe? Sempre vai precisar de uma cabeça para gerir uma equipe para fazer. Então, a engenharia, para mim, é um segmento que não terá
a disrupção, que é o grande, vilão hoje das profissões. Isso. Né? Você vê, minha filha estava com medo do chat GPT fazer uma disrupção na medicina. Isso. Tá certo? Parece que a disrupção na advocacia é esperar, tá certo? Exatamente. É esperar, porque vai diminuir. Exatamente. E na engenharia, não. Tá certo? A engenharia ainda não se consegue fazer o que o engenheiro faz disruptivamente com a inteligência artificial. Certo? A inteligência artificial vai saber fazer uma obra? Vai saber gerir uma equipe? Não, tá certo? Exatamente, você tem toda a razão. Eu acho que é como um cabeleireiro, um barbeiro. Né? O cabelo sempre vai crescer. O que vai mudar é o corte. Mas você vai sempre precisar Até você ter uma máquina que fala sozinha. Que conversa com você ainda, fica lá. Não tem jeito. Pra fofocar. Fofocar com você. Exatamente. Mas, cara, queria te agradecer. Muito obrigado aí por você dispor do seu tempo para vir aqui falar um pouquinho da sua história. Eu que fico feliz de estar com vocês aqui. Foi uma alegria muito grande estar com você aqui. Eu que agradeço. Deixa as redes sociais da Vic para o pessoal pesquisar, quiser saber mais sobre, como faz para poder encontrar vocês. www.vicengenharia.com.br. E lá tem tudo, no Instagram, Vic Engenharia, Facebook. Ok? Show de bola. Perfeito. Bom demais. Muito obrigada, Eduardo. Nada. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Não deixe de curtir, se inscrever aqui no canal e até o próximo ObviaCast.